Na videoaula de hoje, veremos alguns aspectos sobre a utilização da classe Object. Object em Java é a raiz de origem de todas as demais classes. Então, toda classe que nós criarmos em uma determinada aplicação Java, ela vai ser uma extensão, uma especialização de Object. Mesmo que nós não colocarmos explicitamente essa extensão na estrutura de uma determinada classe. Como por exemplo, digamos aqui a classe pessoa. Nós verificamos que pessoa, na verdade, assim como todas as demais classes Java, como taxas, transações, movimentos, conta comum, conta especial, conta poupança e todas as outras classes que venham a existir, elas são extensões de Object. Mesmo que a gente não coloque aqui extends object, certo? Isso não é necessário, porque implicitamente tudo quanto é classe é uma especialização desta classe denominada object, certo? Por que nós estamos vendo esse aspecto aqui? Porque em object nós temos algumas funcionalidades pré-definidas, como por exemplo, operações, métodos que permitem que a gente possa fazer a comparação entre dois objetos, duas instâncias de uma determinada classe. Ou seja, eu posso comparar um objeto pessoa, criado a partir de pessoa, denominado P1, por exemplo, com um objeto pessoa P2, para verificar se tratam, na verdade, de duas pessoas semelhantes, ou da mesma pessoa. Nós temos também aqui definido em Object um método que permite que a gente possa retornar para uma determinada aplicação Java uma representação de um objeto do tipo pessoa a partir de um atributo ou a combinação de atributos dessa classe pessoa, certo? Então, para isso, a gente precisa reescrever esses métodos que estão previamente definidos em Object, ok? Bom, nós vamos usar aqui uma funcionalidade da NetBeans IDE que permite que a gente possa, então, inserir a referência a esses métodos herdados de Object e poder reescrevê-los aqui na nossa estrutura da nossa classe pessoa. Então, nós vamos aplicar o conceito de polimorfismo aqui. Então, aqui, um atalho que nós já vimos em aulas anteriores, na NetBeans IDE, o Alt-Insert, ele permite então que a gente possa inserir uma determinada funcionalidade na estrutura da nossa classe. Nós já vimos isso usando aqui para inserir construtores e para inserir os métodos get e set. Nós temos aqui também, neste atalho, o método toString. Esse método toString, na verdade, é um método herdado de Object que nós podemos utilizar no interior aqui da classe pessoa. Então, vamos selecionar aqui toString e aqui a partir dos campos que são apresentados na estrutura da nossa classe pessoa, nós temos lá o nome e o e-mail, nós vamos selecionar somente o nome, ou seja, nós vamos retornar desta classe pessoa uma representação de um objeto de pessoa a partir somente do seu nome. Não nos interessa o e-mail. Então, selecionamos o nome, clicamos em gerar e aqui o método toString, que é um método herdado, ele é reescrito aqui na estrutura da classe pessoa, então ele é anotado com @override e nós damos aqui então um novo comportamento para esse método toString herdado de Object. Ele vai ser polimórfico, ou seja, ele vai retornar, na verdade, para a gente aqui somente o nome da pessoa. Não vamos retornar nenhum outro dado. Não nos interessa o e-mail, nós vamos retornar o nome. Então, quando nós quisermos nos referenciar um objeto do tipo pessoa, esse objeto do tipo pessoa é representado a partir do seu nome, certo? Vamos ver a aplicação prática deste conceito, usando esse método toString. Então, lá na nossa aplicação appcontas, nós criamos objetos do tipo conta aqui, ok? E fizemos algumas operações com esse objeto tipo conta. Neste caso, criamos o objeto tipo conta denominado conta comum C1. Instanciamos esse objeto, ok?
Esta pessoa ela foi criada, né, cujo nome da pessoa é fulano e o e-mail é fulano@gmail.com. Se eu quiser mostrar o nome desta pessoa na tela, tá, para o usuário, então vamos fazer isso aqui embaixo. Nós faríamos da seguinte forma. Nome da pessoa, o nome do correntista. Certo? O nome do correntista desta conta C1. Para capturar o nome do correntista, nós faríamos da seguinte forma: C1.getCorrentista, e dentro desse correntista nós teríamos um método, né? Como o correntista é um objeto do tipo pessoa, dentro desse correntista nós teríamos um método chamado getNome, para retornar o nome desta pessoa, né? Então, executando o app-contas, nós vamos verificar que esse nosso aplicativo, após realizar todas essas operações, ok, ele vai então mostrar o nome da pessoa, né, o nome da pessoa, o nome do correntista na tela para o usuário. É o que ele fez aqui, né? O nome do correntista é fulano. Vejam que nós nos referenciamos ao método getNome da classe pessoa, né, visto que getCorrentista retorna um objeto do tipo pessoa, para mostrar o nome do correntista. Entretanto, lá na classe pessoa, nós criamos, né, nós reescrevemos o método herdado de object denominado toString, que retorna uma representação de um objeto do tipo pessoa a partir somente do nome dessa pessoa. Então nós podemos usar esse toString ao invés de usar o getNome para representar o correntista. Desta forma, a gente omite aqui o getNome. Quando a gente fizer a referência somente ao getCorrentista do objeto C1, que é do tipo conta comum, o que ele vai fazer? O getCorrentista vai fazer uma chamada, né? Vai retornar um objeto do tipo pessoa. E automaticamente, né, vai ser invocado este método toString, né, que retorna uma representação na forma de uma sequência de caracteres de um objeto do tipo pessoa. Então aqui em app-contas, né, quando nós chamamos getCorrentista, ao invés de mostrar aqui o objeto pessoa guardado no correntista, vai mostrar a representação em string desse objeto, através do toString. Ou seja, o toString é chamado automaticamente quando a gente faz esse tipo de referência. Certo? Vamos ver então o efeito da execução desta aplicação. Notem que o efeito foi o mesmo que chamar getNome. Ok? Se nós não tivermos, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse método daqui, para a gente ver o efeito. Se a gente não tivesse o toString na estrutura da classe pessoa, o comportamento seria completamente diferente. Vamos verificar, executar arquivo. Notem que agora aqui ele mostrou a referência do objeto, né? Ou seja, uma referência para um objeto da classe pessoa, visto que nós criamos essa instância, né, de pessoa aqui, denominado P1, e passamos como referência para C1, que é do tipo conta comum. Quando a gente referenciar aqui C1.getCorrentista, na verdade a gente está referenciando a instância de um objeto pessoa que está sendo mantido por uma conta comum, certo? Que é o nosso correntista. Então ele não traz aqui o nome da pessoa como a gente desejava, e sim uma referência para esse objeto. Para a gente trazer o nome da pessoa, a gente tem que usar o toString. Então vamos lá na estrutura da classe pessoa e vamos colocar novamente o método, né, toString. Agora a gente pode então, lá em app-contas, né, executar novamente a nossa aplicação, e aqui então a saída veio efetivamente fulano, certo, pessoal? Então aqui na estrutura da classe pessoa a gente pode usar uma série de métodos herdados de object, né, para a gente realizar determinadas funcionalidades na estrutura da nossa aplicação. Neste caso, a gente está usando o método herdado de object denominado toString para fazer uma referência, né, para retornar para a aplicação uma representação de um objeto do tipo pessoa, né, na forma de uma string, né, neste caso somente o nome da pessoa. Ok, pessoal?
Então, na aula de hoje vimos então o conceito da classe Object e a utilização dos métodos definidos no interior dessa classe. Todas as classes, né, em Java são, na verdade, extensões, são especializações de Object. Ok? Então, até a nossa próxima videoaula.